Canal Cida Macedo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Espero aí que vocês estejam bem, estejam em paz aí, com saúde. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus que está me dando a oportunidade de estar com saúde, realizando aí mais uma live aqui no canal. Muito obrigada também a cada um de vocês pelo carinho, pela companhia. E vamos aqui a mais informações no canal Cida Macedo. E muita gente já fez aí essa pergunta para mim, né? Cida, que história é essa, Cida? Que o governo assina decreto e aumenta o salário mínimo em 7,5% aí no próximo mês? É uma pergunta muito interessante que me fizeram. E é claro que eu trago aqui para vocês a notícia, né, a resposta sobre essa pergunta, tá? Sejam aí todos muito bem-vindos aí a mais uma live. Maria José já chegou por aqui. Só vou pedir para vocês, tá? Vai chegando, vai fortalecendo a live, deixando aí o meu like, para que eu continue trazendo informações aqui para vocês, para o YouTube entregar também essa live para os demais inscritos aqui do canal. Beleza? É dessa forma aí que vocês me ajudam, certo, gente? Então, vou trazer para vocês aqui essa notícia, tá? E também, pessoal, quero que vocês escutem aqui comigo, tá? Essa notícia aqui, ó, tá? Principalmente você que é aposentada, pensionista, que está aguardando o ressarcimento, tá? Quem que tá aqui presente aqui na live e que está aguardando o ressarcimento dos descontos indevidos? Já deixa registrado aqui nos comentários. Deixa eu ver quem tá aqui aguardando aí o ressarcimento dos descontos indevidos, tá? Tem notícia boa para você aposentado, pensionista aí do INSS e que está aguardando o ressarcimento dos descontos indevidos, tá? A Ivete está aguardando. Quem mais, pessoal? A Fabiana também. A Helenice, a Dona Neide, a Marinalva. Eu acredito que muitos aposentados, né? Pois é, muitos aposentados estão aí aguardando o ressarcimento. Trago notícias aqui para vocês, tá? Deixa eu aumentar aqui para a gente poder ouvir juntos essa notícia sobre o ressarcimento. Então, o governo quer ressarcir aposentados, tá? Já tem data, Cida? Sim, já tem uma data. E nós vamos ouvir agora essa notícia, tá? Sobre essas datas. Certo, gente? Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Pegar aqui para vocês aqui agora. Olha só isso aqui, ó. Vamos ouvir juntos, tá? Vou pegar aqui. Ó, prestem atenção aqui agora, tá bom? Vou colocar o áudio pra gente ouvir juntos. Quem estiver aguardando aí, ó, os descontos indevidos, vai deixando registrado. E olha, numa audiência nessa terça-feira, no Supremo, o presidente do INSS disse que em um mês o governo deverá começar a pagar aposentados e pensionistas pelos descontos legais nos seus benefícios. Acompanhe na reportagem. 2 meses se passaram desde que o escândalo do INSS foi revelado.
E até agora, nada ainda do dinheiro de volta. Quando foi noticiado pela imprensa, eu fui dar uma olhada e notei lá que tinha um desconto que não estava previsto. Aí eu descobri e fui correr atrás. Para tentar destravar os pagamentos, o Supremo chamou representantes do INSS, da Advocacia Geral da União, do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União. Em discussão, 2 pontos principais: o aval do Supremo para liberar uma emenda provisória de crédito extraordinário para reembolsar os aposentados, sem afetar a lei de responsabilidade fiscal, e o governo também pediu ao STF a suspensão de todas as ações de indenização das vítimas contra a União. Nos últimos 2 meses, o jornalismo da Band teve acesso a dezenas de decisões judiciais que enquadram os casos numa relação de consumo. Além de ter o reembolso do valor que foi roubado pelas associações, as vítimas também têm direito à indenização. Valores que, em média, variam de 3 mil a até 10 mil reais. Quase 3,5 milhões de pessoas se disseram vítimas das associações. O governo estima que o reembolso fique na casa dos 2 bilhões e 100 milhões de reais. As vítimas devem receber o valor descontado de uma vez só, corrigido pela inflação, direto na conta, mas em lotes. A prioridade será de quem pediu o reembolso primeiro e quem é de baixa renda. A ideia é que a cada 15 dias os nossos segurados recebam o valor integral. Primeiro lote, dia 24 de julho, depois 9 de agosto, 24 de agosto. Em questão de um mês a gente consegue pagar os 3 milhões de pessoas que reclamaram. O ministro Dias Toffoli definiu que até 15 de julho seja fechado um acordo para levar o caso para o plenário do Supremo. Os ministros da Corte vão decidir se o valor da medida provisória fica fora do arcabouço fiscal. Sobre esse assunto, a gente segue agora com o Dr. Rodolfo Hammer, vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, que vai trazer aqui, análises, né, doutor, sobre esse ponto do INSS, falar que daqui a um mês os aposentados poderão receber esses descontos indevidos, lembrando que atualmente eles tem a agência do Correio como realmente um ponto fixo, físico, caso necessário ali para essa manutenção e espera. Como o senhor analisa, doutor, essa nova fala da devolução de valores a aposentados começando em julho? Bom, primeiro, boa tarde, Lene, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Mais uma vez é uma alegria participar aqui com vocês. Bom, o governo, a gente verifica que está se movimentando para pelo menos dar justificativa a essa população do que veio ocorrendo há bastante tempo. Foi proposta uma agenda, e essa agenda ela traz aí o pagamento quinzenal, que duraria 30 dias e começaria no dia 24/7 e finalizaria no dia 24/8, para pagar todas as pessoas que fizeram a reclamação. E, Lene, isso que é importante. Aqui está sendo contemplado, caso essa agenda vá para frente, somente as pessoas que fizeram a reclamação. E aí, como você bem colocou, essa reclamação ela pode ser feita através do aplicativo, da plataforma do Meu INSS, ou através das agências físicas do Correio, e não das agências do INSS, porque o Correio é quem está habilitado para ajudar o segurado que tem dificuldade com a internet. Agora, justamente sobre essa dificuldade com a internet e meios digitais, a gente viu que não só foram vítimas, principalmente a maioria dos aposentados, pensionistas, né, idosos que moram na zona rural, e isso já traz realmente um gap mesmo de você acompanhar, ter noção do acesso, ter esse acesso propriamente. Como é que essas pessoas ficam, doutor? Qual é o momento delas procurarem uma ajuda jurídica, um profissional que possa, enfim, auxiliar caso necessário? Olha que interessante, a gente verificou e foi noticiado em todos os meios de comunicação que o número de pessoas que tiveram desviados esses valores dos seus benefícios é um número muito maior do que de pessoas que reclamaram. Então, me parece, eu creio nisso, que as pessoas elas sequer estão tendo ciência, em que pese tenha sido noticiado em todas as redes, internet, televisão, porque as pessoas ainda carecem muito de informação e de acesso à informação no Brasil. Então, como você disse, tem pessoas que ficam em locais que não têm, por exemplo, essas agências e que não têm esses atendimentos. Isso dificulta muito para que essa pessoa busque o seu direito. E é aí
que, na minha visão, e cabe aqui uma crítica construtiva a essa audiência pública, onde estiveram presentes o Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União, a Defensoria Pública da União, mas não chamaram, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu entendo que era necessário a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, representando aí os advogados, que, nesses casos, auxiliam essas vítimas, e eu aqui não estou falando em ingressar com ação, mas que assim, auxiliam essas vítimas tentando buscar esses valores, ou pelo menos fazendo com que essas pessoas tenham acesso à informação que elas não têm. Porque, como a gente verificou, o número de reclamação ele é muito inferior ao número de pessoas que tiveram os descontos. Então, significa dizer que o governo ainda não conseguiu avisar todas essas pessoas. Essas pessoas precisam estar atentas, olhar no sistema do meu INSS se esse desconto está sendo aplicado, e se tiver aplicado, pedir o ressarcimento. Porque quem não pedir, em regra, o governo não vai devolver. Agora, essa devolução anunciada para acontecer em julho, caso algum atraso aconteça, independente da justificativa ou dependente dela, como é que o consumidor, que o aposentado pensionista deve se atentar teve um atraso aqui, o que é que eu faço? Espero mais? Enfim, esse atraso é plausível? Qual a sua análise, doutor? Quando o ministro Dias Toffoli traz uma proposta do governo até o dia 15 do mês que vem, do 15/7, para que os pagamentos comecem a acontecer a partir do dia 24/7, nós estamos falando aí em 30 dias corridos. Eu acho muito pouco tempo, mas a gente tem que acreditar que haverá boa vontade de todas as partes para a solução desse conflito. Agora, há muitas pessoas, e aí a gente está falando aqui das pessoas mais vulneráveis, pessoas acima de 80 anos, pessoas que têm deficiência física, que qualquer valor retirado do seu benefício faz muita diferença. Então, essa pessoa, se ela se sentir prejudicada, ela pode sim buscar a justiça e entrar com uma ação. Nessa ação, ela pede o quê? Ela pede exatamente a devolução desses valores que ela teve descontado indevidamente e, geralmente, ela pede também o dano moral. Agora, nós estamos falando aí de 30 dias. Eu acredito que nós devemos dar essa confiança para o governo, para o Supremo Tribunal Federal, para a AGU, para o Ministério Público Federal, para todos os entes envolvidos, em especial para o INSS, que está falando dessa devolução, para que a gente não comece a ingressar com muitos processos e depois esses processos acabem não tendo muito efeito. Então, eu penso, já que o governo está trazendo esse calendário de maneira voluntária, inclusive pediu a suspensão de todos os processos, porque o pedido da Advocacia Geral da União, que representa o governo, suspendam todos os processos que nós vamos pagar. Então, significa que as pessoas estão entrando, eles perceberam esse volume de processo e pediram para parar. Por quê? Porque eles querem pagar sem ter que custear, por exemplo, uma condenação em dano moral que está sendo aplicado, como a reportagem disse, nos valores variados aí de 3 a 10 mil reais de dano moral, fora a devolução dos valores que foram indevidamente descontados. No PicPay tem empréstimo para... Peraí, gente. Pular aqui o comercial. Para negativado. Você contrata direto. Sobre o Código Penal, com relação ao INSS, queria te ouvir se o artigo 171 do Código Penal se encaixa nesse caso que a gente ouve ou não necessariamente. Esse 171 que fala sobre estelionato ou sobre essa questão de meios indevidos, né, e fraudulentos de cooptar valores dos beneficiários. A gente entende por aí ou é outro entendimento jurídico? Eu defendo e advogo a tese que existem aí diversos problemas, inclusive problemas criminais. Então, nós temos, na minha visão, inicialmente, talvez, aí uma relação de consumo com essas associações. Essas associações, elas acabaram fazendo esses descontos indevidos e devem aí devolver em dobro, que é uma tese que eu advogo. Além disso, o dano moral, porque essas pessoas tiveram um prejuízo. E sim, eu vejo que pode haver a condenação criminal dessas associações, caso não fique comprovado que essas pessoas fizeram a adesão àquele sindicato ou àquela associação. E aqui, como não houve uma adesão
E ao que me parece, pelo menos as pessoas que eu já ajudei a fazer a contestação no próprio aplicativo do meu INSS, as associações não têm nenhuma prova de que aquele aposentado fez esse pedido. Então, como é que ele assinou, se ele nunca viu esse documento? Como é que ele juntou documentos ou fez um comprovante de residência para assinar, para ter esse desconto? Então, aqui, na minha visão, tem um crime que pode ser a falsificação de documentos, porque nesse momento esses documentos que estão lá, ou que em regra foram utilizados, são falsos, já que o meu cliente ou aquele segurado nunca utilizou. Além disso, ela pode estar envolvida nesse estelionato, ela pode estar envolvida, se for mais de uma pessoa, em formação de associação criminosa. Então, são vários procedimentos, tanto da esfera criminal quanto da esfera civil, para que essa pessoa que se sente prejudicada possa pedir o ressarcimento, o pagamento em dobro, a correção pelo índice de inflação, né, que é o IPCA, e, além disso, a punição criminal dessas pessoas que alguém levou vantagem nessa questão. Que não foi o segurado, infelizmente, que está sempre perdendo e ao lado mais fraco da corda. Pois é, lá no mais fraco sempre realmente, enfim, sofrendo e pagando esse pato. Agora, eu estou falando de jurisprudência. Algum tipo de jurisprudência que o senhor reconhece como realmente referência? A gente tem casos que se assemelham a isso ao longo aqui da história no Brasil? Bom, vou parar por aqui, gente, porque, né, o mais importante a gente já ouviu que vai ter aí, né, provavelmente, se tudo der certo, claro, esse reembolso, né, esse pagamento, até mesmo aí no mês de julho. Bom, nós vamos aguardar, né? E como foi falado aqui, tem aposentados aí, tem pensionistas que estão recebendo em parcela única. E isso é bom, né? Eles terem que fazer esses pagamentos em parcela única, e isso é muito bom. E tomara, né? Tomara mesmo que dê tudo certo e que realmente aconteça aí esses pagamentos em parcela única, né? Claro que o melhor de tudo, né? O melhor dos mundos seria pagar com juros e correção monetária. Nada mais do que justo. Vocês concordam comigo? Que o INSS deveria pagar aí com juros e correção monetária, né, gente? Mas não sei se isso vai acontecer, não. Bom, e que história é essa aí, Cida? Que o governo, ele assinou um decreto e que vai aumentar o salário mínimo em 7,5 no próximo mês. Gente, isso daqui é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês, tá? Vai aumentar o salário mínimo em 7,5% no próximo mês? Esse é o tema, né? Essa é a notícia que tá correndo por aí. E eu vim aqui esclarecer para vocês. Como vocês são aí pessoas de cabeça boa, pessoas inteligentes, vocês lembram que esse 7,5% foi ali no início do ano, onde teve o aumento de R$ 106. Se eu não me engano, era 1.412, passou para 1.518, tá? Então, governo não assina decreto nenhum, gente, tá? Não vai ter aumento nenhum. O aumento que eles estão comentando aqui é que o aposentado e o pensionista vai receber um pouco a mais por conta dos descontos indevidos. Essa é a verdade aqui. Não é porque vai ter um aumento, né, do governo de 7,5 a mais aí no pagamento. Seria ótimo, né? Mais 7,5 em cima do valor de 1.518, que é o salário atual hoje, né? Seria excelente, seria ótimo. Mas não, gente. Esse 7,5 que os jornais estão se referindo é referente ao salário do início do ano, que teve esse aumento de 7,5, certo? Então, eu quis fazer essa live, claro, para poder esclarecer tudo certinho aqui para vocês. Fechou? E sobre a análise, fica tranquilo que eu acredito que logo mais vai sair resposta para vocês.
Fechou? Pessoal, essa foi a live de hoje. Claro que eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, capricha no meu like, se inscreva no canal e compartilhe essas informações, pessoal, com os seus contatos do WhatsApp e redes sociais. Tamo juntos. Meu muito obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia de sempre e até mais tarde, claro, se Deus assim permitir. Beijos, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.